Bruce Lee, A Maldição do Dragão. Versão brasileira, Herbert Richards. Antes de Norris, Van Damme ou Seagal, havia Bruce Lee, o único mestre. Com apenas 1,68 m de altura e 65 quilos, ele era um gigante entre os homens, uma lenda viva. Famoso no mundo inteiro como o melhor em artes marciais do século XX. Já faz 20 anos desde sua morte trágica. Ele deixou um legado que mudou o mundo das artes marciais e dos filmes de ação para sempre. Ele morreu há mais de 20 anos e ainda é uma lenda. Ainda querem falar dele. É por isso que está fazendo esse documentário, porque as pessoas ainda estão interessadas em Bruce Lee. E isso é único. Não há muitos indivíduos que são capazes de serem lembrados anos e anos após a sua morte. Elvis Presley... Era no exterior. Ele se completava no exterior. Não sei como ele poderia ter sido melhor no exterior. Ele era melhor do que qualquer um no exterior. Mas ele tinha essa viagem para o interior. Talvez seja isso que esteja fazendo agora. Eu não sei, mas... É uma jornada esotérica. É uma jornada de descoberta do ego, de relacionamentos. É uma jornada científica, esotérica, extraordinária, fantástica. E o Bruce alcançou quase tudo isso. Assim que terminou de fazer seu primeiro filme, que foi O Dragão Chinês, ele mandou me chamar. Eu, quando vi o filme... Combinei uma apresentação ao diretor da Warner Brothers, Ted Ashley, e fomos à casa dele e vimos o filme. E ele ficou encantado também. Eu disse, por que não escrevemos um script agora para esse artista? Ele está indo maravilhosamente. O dinheiro vai ser restituído no Extremo Oriente, em Hong Kong e Taiwan. E assim decidimos ir em frente e tentar fazer alguma coisa com isso. Um script foi escrito e, eventualmente, eu fui para Hong Kong... E fizemos um acordo entre a Golden Harvest, a companhia de Raymond Shaw e a Warner Brothers. E esse foi o filme chamado Operação Dragão. Foi cansativo em momentos, porque eu acho que Bruce estava muito nervoso durante a gravação desse filme. Era seu primeiro filme internacional, com um grande orçamento. Então isso era incrível, ver o estresse que o Bruce colocou sobre ele mesmo. Mas foi interessante ver como Fred lidava com o Bruce e como Paul Heller lidava com ele. Bruce estava tão nervoso que não queria começar. Ele estava com medo que não desse certo e seria uma tragédia para ele, é claro. Quer dizer, esse era seu primeiro papel de astro num filme internacional todo em inglês. De qualquer forma, era o filme dele, o peso estava nos ombros dele, e ele era muito inteligente, quer dizer, ele sabia o que isso podia implicar. Primeiro, quando ele começou o filme, não apareceu por um tempo. E na primeira ou segunda semana era difícil encontrá-lo. Eu estava filmando tudo menos o Bruce Lee nesse filme. E dizia para a Warner Brothers, está tudo indo bem, mas não conseguia mandar nenhum filme ainda com o Bruce Lee. Eu acho que ele estava com muito medo. Na primeira cena que ele fez no estúdio... Ele estava tão nervoso que tremia muito. Nós gravamos a cena onde ele está sentado numa cadeira. Ele está meio de lado, virando a cabeça.
Foi a única ação que demos para ele na primeira cena. E ele conseguiu fazer isso, mas de uma forma delicada. Realmente trabalhamos duro com Bruce, mas o Bruce sabia o que ele queria nas lutas. Mas com o tempo, ele se tornou mais e mais difícil. Eu acho que era porque tinha uma grande energia. Bruce nunca se cansava no set. Eu o vi trabalhar sem descanso. E era... Ele sabia exatamente o que queria quando a cena era de luta. Ele trabalhava no que sabia o tempo todo. Ele parecia não dormir. Ligava à meia-noite ou 1h da manhã e dizia: eu tenho uma ideia para uma mudança no script e me encontre no restaurante e tal. Então eu não estava conseguindo dormir, mas ele nem parecia precisar dormir. Acreditem, todos os 5 filmes do Bruce Lee eram filmes do Bruce Lee. Ele realmente colocava sua marca neles. Ele controlava e ele absolutamente se assegurava que todas as cenas de luta, todas as cenas de ação eram feitas do jeito que ele queria. Ele preparava as cenas de luta, desenhando as figuras. Ele era muito bom nisso. Então coreografava toda a luta no papel, usando esses bonequinhos. E era fácil de seguir. Ele era extremamente criativo. As sequências de luta e a abordagem da luta eram dinâmicas. Era meticuloso e ele queria ser extremamente exato. Para criar uma ilusão dentro de uma ilusão, 8.000 espelhos foram colocados para formar um set. O diretor queria uma ação violenta, mas graciosa de Bruce Lee em câmera lenta para dar à cena uma nova dimensão. É muito difícil para o diretor combinar os movimentos entre o ator e os espelhos para esconder todos os possíveis reflexos da câmera e luzes. Gastaram horas de coordenação e planejamento antes que Robert Klaus e Bruce Lee pudessem começar. Havia diferenças inacreditáveis entre fazer um filme em Hollywood e fazer um filme em Hong Kong. Quer dizer, eles alugavam o set e todas as noites eles colocavam tudo. Mandavam sair e depois traziam. Em outras palavras, eles alugavam um sofá e então no dia seguinte eles voltavam e aí teriam um sofá diferente, de cor diferente. E eu dizia: onde está o sofá que tínhamos ontem? Temos que terminar a cena. E eles diziam: eles venderam. Quer dizer, esse era o tipo de problema que... Olha, houve, por exemplo, uma cena maravilhosa no fim do filme onde tínhamos todos os lutadores de branco lutando contra os lutadores de roupa preta. E o que fizemos levou uns 2 dias para filmarmos, e é claro que eu cheguei lá cedo pela manhã e todas as roupas brancas tinham desaparecido. E eu disse: onde estão as roupas brancas? E o figurinista de Hong Kong disse: estavam muito sujas, nós mandamos para um tintureiro. E eu disse: mas nós precisamos delas. E então pegamos os caminhões, fomos correndo para lá e tínhamos todas aquelas roupas brancas molhadas que tínhamos que colocar em todos os extras. E é claro que isso era apenas uma das milhares de coisas. Vejam, íamos gravar uma cena num barco. E conseguimos o barco. E nós dissemos ao homem: hoje é o dia que combinamos de usar o barco. Ele disse: não podem usar o barco hoje. E eu disse: mas hoje é o dia que combinamos. E ele disse: não podem usar o barco. Eu achei que talvez fosse porque eu tinha que dar um pouco mais de dinheiro ou alguma coisa, mas não era nada disso. Ele era apenas muito supersticioso. Ele disse: se quer que esse filme tenha sucesso, não use o barco hoje. E não havia como convencê-lo ou conversar com ele. Filmamos outras coisas e voltamos no dia seguinte. 8 vezes, para ser exato, fizemos a cena com garrafas quebradas. Cada vez que filmávamos a cena, eu tinha que quebrar garrafas de verdade. E o Bruce me instruiu para usar a parte com o calos da minha mão direita. Eu tinha uma garrafa em cada mão. Mas use a mão direita apoiado no pé esquerdo. Foram as palavras do Bruce. Me ataque o mais rápido que puder. Então, na 6ª vez que filmamos, o Bruce tinha a mão direita levantada e começou a girar. Enquanto ele girava, bateu com o punho no vidro. E aí o Fred Weintraub me chamou e disse: tem um boato aí que o Bruce vai matar você. Eu voltei depois quando a mão dele estava boa e filmamos o resto da cena onde ele me dá um chute. Ele me chutou com tanta força que eu voei para trás e caí em cima de um dublê que teve os braços quebrados. Aí eu bati nele com tanta força que... Bob estava pronto para aquilo tanto quanto qualquer um poderia estar, mas só Bruce... Quando chegou a hora e tínhamos cerca de 3 câmeras, todas na maior velocidade, Bob saiu voando. Ele foi
Deve ter subido em 5 metros. Quebrando as cadeiras, passando por tudo. E ele queria tentar pará-lo, quer dizer. Ele ia mesmo ficar lá e tentar deter o Bruce. Aí o Bruce me acertou duro. Naquela cena estou fingindo que estou grogue. E tudo que Bruce tinha que fazer era chegar perto e me chutar na cara ou no pescoço e estaria correndo perigo. Mas ele não fez nada disso. E não havia nenhum problema entre Bruce e eu. Mas eu me senti horrível na época e me sinto horrível agora porque ele se machucou. Mas não era nada grave, nada que preocupasse, de jeito nenhum. Foi apenas um acidente infeliz, só isso. Em 14 de fevereiro de 1972, o produtor Fred Weintraub escreveu para sua família: Bruce Lee tem sido fantástico. Ele é o que mais trabalha. Sempre pontual, sem problemas. Um verdadeiro Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Eu me tornei um filho da mãe miserável. No início eu fazia de tudo para fazer as coisas à moda dos chineses. Agora descobri que gritando ou berrando funciona bem melhor. Aquela besteira sobre a maneira chinesa já chegou ao fim. Parte do meu entusiasmo vem da grande competição entre os lutadores de artes marciais, todos tentando superar um ao outro. Devo admitir, Bruce é muito superior a todos eles. Hoje um extra o desafiou, como no Velho Oeste, e ele literalmente varreu o chão com ele. Ele estava sendo desafiado o tempo todo. E eles iam em frente. E os chineses se aproximavam do Bruce e batiam 3 vezes com o pé e cruzavam os braços. Era como um desafio. Ele vai lutar com eles, certo? Eu disse, Bruce, temos que filmar. Ele disse, espera, deixa eu cuidar disso. Vai! E derrubou o sujeito. Eu disse, Bruce, agora escuta. E se machucar? Ele disse, não se preocupe, eu sei me cuidar. Claro que ele derrubava o sujeito na hora. Costumava vigiá-lo como uma águia, porque havia desafios o tempo todo. Bob Wall também fala de um desafio que presenciou. O sujeito ficava pulando para cima e para baixo. Era bem maior que o Bruce. Um sujeito bastante grande. E eles começaram a se cercar. E logo ficou claro que o sujeito era muito bom. Ele era rápido, era forte, mas estava realmente tentando machucar o Bruce. O Bruce aí partiu para cima dele. Deu uma surra espetacular no sujeito. Ele o encostou perto da parede de onde tinha pulado e deu uma chave de braço e com o joelho o prendeu. E começou a arrebentar sem parar a cara do sujeito. Ele mostrou para o homem quem realmente era o chefe ali. E quando ele soltou, o homem não queria mais. E aí o Bruce esqueceu tudo, como se não fosse nada. E ele não despediu o cara, ele não era vingativo, mas mostrou direitinho quem era o chefe. O Bruce era um senhor lutador de rua, muito bom. Mas enquanto essas dificuldades aconteciam em Operação Dragão, e havia muitas, era Linda que sempre me procurava e dizia, ele vai estar lá amanhã. Era sempre Linda que me procurava e dizia, ele vai com calma, ele vai estar aqui logo. Houve uma época, quando eu estava quase deixando Hong Kong, quando eu achei que o filme nunca iria para frente. Eu ia partir naquela noite, Linda ligou e disse, Fred, vai ficar tudo bem. A Linda era mesmo fabulosa. Ela era uma influência calmante para o Bruce. E era capaz de mantê-lo confortável sob seu trabalho. Porque o Bruce era um perfeccionista, ele queria tudo perfeito. Então eu falava para o Bruce tinha problemas em confiar em várias pessoas, mas uma pessoa em quem confiava era na Linda. E eu acho que era aquilo que o mantinha inteiro. Era Linda. Operação Dragão terminou no final de março de 73. Ele sabia naquela época que o filme seria bom e sabia que seu destino era o estrelato, quer dizer. Ele encomendou seu Rolls Royce. Eu estava muito animado. Sabia que ia ser um grande sucesso, não havia dúvidas quanto a isso. Meu comentário para o Bruce foi, você tem mágica nessa garrafinha?
Acho que vai ser um grande sucesso, mas ele ainda estava nervoso quando Quero dizer que a intensidade que marcou toda a sua vida, e eu acho que, de certa forma, o foco dela se tornou ainda maior com esse filme que nós fizemos. E eu acho que foi muito difícil para ele relaxar, quer dizer, ele estava no alto, estava incrivelmente... Bruce aguarda ansiosamente a estreia de Operação Dragão, certo de que vai se tornar um superastro internacional. Ele volta para trabalhar em Um Jogo da Morte. A imprensa de Hong Kong incendeia os fãs, apresentando-o como um lutador com poderes místicos. Lee foi desafiado pela mídia e até na rua. A indústria cinematográfica de Hong Kong oferece contratos para filmes para qualquer um que derrotar Bruce Lee. Nas ruas por onde ele passava, parecia até um tiroteio em corral, quer dizer... Os sujeitos apareciam e o desafiavam na rua. Tem um momento em que todo mundo sabe que eles ficam parados e batem com o pé. Aí ele tem que aceitar o desafio. Coisa que Bruce sempre aceitava, porque ele era... Ele sabia que era o melhor de todos, é claro. Ele poderia ignorar e sair daquilo, mas algumas vezes não podia. Aí... os sujeitos se machucavam, pois... Bruce era muito bom. O melhor de todos, quer dizer, realisticamente era muito rápido. Ele tinha reflexos precisos e eu não vejo quem poderia ter melhor do que ele. Eu me lembro que certa vez o Bruce me contou como um sujeito pulou aquele muro, entrou no jardim dele e o desafiou. Ele disse, quero ver se é bom. E o Bruce estava fulo de raiva, ele me disse. E a ideia desse sujeito que entra e invade a minha casa, minha própria casa particular, invade e me desafia. E ele disse, fiquei tão furioso que palavra, dei o chute mais forte. Levou isso com ele e se tornou como o velho pistoleiro do Oeste, que era o mais rápido no gatilho e que agora todos tinham que olhar e dizer, posso ganhar dele? Operação Dragão é distribuído 3 semanas e meia após a trágica morte de Bruce. Ele se torna o primeiro superastro asiático no mundo. Nasce a lenda de Bruce Lee. Fiquei com Linda no Grumman Chinese quando vimos pela primeira vez a exibição de Operação Dragão. E o Bruce tinha morrido 3 semanas antes. E puxa, foi um dos momentos mais duros de que eu me lembro. Mas de certa forma, ela era parte da arte, ela era parte do que nós vimos na tela naquela noite. E eu, pelo menos, fiquei feliz por ela estar lá para ver o que tinha acontecido. Os princípios da filosofia e da arte de Bruce continuam a florescer hoje, como é comprovado pela exibição de seus filmes às novas gerações. Pôsteres de Bruce estão em todas as academias de artes marciais no mundo inteiro. 20 anos mais tarde, o legado de Bruce Lee ainda vive. Eu acho que Bruce viu a vida como eu. Não em anos, porque poderia viver até chegar aos 80 e nunca realizar nada na sua vida. E o que teria ganho. Mas em seu curto período de vida de 32 anos, ele alcançou muito na sua vida. Se foi um grande ser humano, se foi deste planeta. É a primeira coisa que me ocorre. E como é injusto realmente tirarem isso, a vida de um homem. E tão cedo, e ele tinha tanto a fazer pela arte marcial e pela humanidade. Não acho que haverá um outro Bruce Lee, não, na tradição pura que ele descobriu, inventou e realizou tão brilhantemente. O personagem de Bruce Lee se torna, quer dizer, ele cresceu enormemente e começa a viver fora do tempo, fora do espaço, fora do idioma. E porque ele não está mais aqui, tudo que ouvimos são os chamados lamentosos de seu fantasma para lembrá-lo e fazermos isso obedientemente. Eu o imitei muito em como viver a minha vida, eu juro. E algumas coisas que eu tento ensinar aos meus filhos. E eu acho que tenho estudado com Bruce Lee e John Wooden ao mesmo tempo da minha vida, me coloca numa categoria única. E eu agradeço tudo que eu aprendi com esses 2 homens que foram maravilhosos. Eu estive no campo de prisioneiros por cerca de 5 ou 6 anos e saí. Eu era só um vagabundo, eu não podia. Eu tinha perdido todo o meu orgulho e o autorrespeito e
Quando encontrei o Bruce Lee, ele me disse que eu era tão bom quanto qualquer outro e não era melhor, mas era igual. E é claro, não acreditei nele no início, mas treinando e entendendo a filosofia que ele tinha para completar a parte física, acho que isso restaurou toda a minha fé naquilo que eu achava que vim fazer aqui. Bruce era o desafio que poderia acontecer com cada pessoa se realmente se dedicasse. Eu acho que quando olhamos para a cena maravilhosa com ele e o Karim, onde o Karim é tão grande, ele olha para cima, para todos, você vê aquele olhar no seu rosto. Acho que aquele olhar no rosto dele é o que todo mundo pensa sobre a possibilidade de se alcançar essa grandeza. Aquele homem nunca ficará velho. Ele será sempre jovem.